Boa tarde, meus queridos alunos. Dando continuidade às nossas atividades à distância, nós vamos iniciar hoje um novo capítulo, o estudo das soluções, e hoje nós vamos estudar concentração comum e densidade. Vamos definir o que são soluções. São misturas homogêneas entre duas ou mais substâncias, onde a relação das quantidades de soluto e dissolvente numa solução estabelece relações matemáticas denominadas concentrações das soluções. Então, na verdade, as soluções, elas são misturas homogêneas. O que são misturas homogêneas? Quando nós misturamos duas ou mais substâncias e observamos apenas uma. No caso, nós misturamos água e açúcar, certo? Então, nós vamos verificar que nas soluções, nas misturas, nós vamos ter sempre uma quantidade que nós vamos chamar de soluto e a outra nós vamos chamar de solvente. O soluto nós vamos representar por M1. O que é o soluto? É o que está sendo dissolvido. Ele está sempre em menor quantidade. O solvente, nós vamos representar por M2. O solvente, ele provoca a dissolução de quem? Do soluto. E ele está sempre em maior quantidade. Então, nós vamos ter, numa mistura, nós vamos ter soluto e vamos ter solvente. Aquele que tiver em menor quantidade, soluto. Aquele que tiver em maior quantidade, solvente. O que está sendo dissolvido, soluto. Aquilo que provoca a dissolução, solvente. Certo? Sendo que soluto é representado por M1 e solvente nós vamos representar por M2. Nós temos um exemplo aqui, ó, na mistura. Nós temos 2 litros de água com 200 gramas de açúcar. Então, para nós, o solvente vai ser a água, que ele vai provocar a dissolução, certo? E o açúcar vai ser o soluto, ele está sendo o quê? Dissolvido. Tranquilos? Então, numa mistura nós vamos ter sempre solvente e vamos ter soluto. O que provoca a dissolução? Solvente. Aquilo que está sendo dissolvido, soluto. Sendo que a massa da solução é obtida através da soma da massa do soluto com a massa do solvente. Então, eu sei que o M1 representa o soluto e o M2 representa o solvente. A massa da solução nós vamos chamar de M. Então, M vai ser igual a M1 mais M2. Ou seja, a massa da solução é igual à massa do soluto mais a massa do solvente. Concentração comum é a relação entre a massa do soluto em gramas e o volume da solução em litros. Então, a concentração comum vai ser representada por essa fórmula aqui, ó. C é igual a M1 sobre V. Sendo que o C é a concentração comum, que vai ser dada em gramas por litro, certo? Lembrando que a massa é dada em gramas e o volume é dado em litros, por isso que a concentração comum é gramas por litro. O M1 é a massa do soluto, certo? Nós vamos representar por G, gramas. O V é o volume da solução, que é dado em litros. Tranquilos? Então, para calcularmos a concentração comum, basta nós dividirmos a massa do soluto pelo volume da solução. Exemplo: qual a concentração de uma solução que contém 200 gramas de soluto? Então ele já diz, ó, que a massa do soluto é de 20 gramas. Dissolvida em 0,5 litros da solução. Então o volume da solução é 0,5 litros. Então, aplicando a fórmula, qual é a fórmula? Concentração é igual a massa do soluto sobre o volume. É igual a 20 sobre 0,5. Dividindo 20 por 0,5, nós temos que a concentração é 40 gramas por litros. Tranquilos? Então, para calcular a concentração comum, basta dividirmos a massa do soluto pelo volume da solução. Massa do soluto, ele forneceu que foi 20 gramas, e o volume foi de 0,5 litros. Dividindo 20 por 0,5, nós temos 40 gramas por litro. Outro exemplo aqui. Em relação a uma solução aquosa de hidróxido de sódio, que é o NaOH, que está no estado aquoso, certo? Ou seja, está na presença da água, calcule, letra A concentração em gramas por litro de uma solução que contém 2 gramas de hidróxido de sódio dissolvida em 250 ml da solução. Observem bem, ele está pedindo em gramas por litro, está dando a massa em gramas, tudo bem, e o volume está sendo dado em 250 ml. Então, nesse caso, nós vamos ter que transformar 250 ml para litros. Como é que se transforma ml para litros? Só lembrando daquela nossa relação, né? Que 1 litro corresponde a 1000 ml. Se eu quero transformar de ml para litros, eu vou ter que dividir esse valor aqui por 1000.
Então, 250 dividido por 1000 vai nos dar 0,25 litros. Então, aplicando a fórmula de concentração, nós temos concentração é igual a massa do soluto pelo volume da solução. Quem é a massa do soluto? 2, aqui, ó, 2 gramas. Quem é o volume da solução? Ele deu 250 ml, nós transformamos para litro, ficou 0,25. Dividindo 2 por 0,25, nós temos 8 gramas por litro. Certo? Então, a concentração comum é de 8 gramas por litro. Fique bem atento. Está pedindo em gramas por litro, está dando o volume em ml. Então, nós vamos ter que transformar. Lembrando que cada litro corresponde a 1000 ml. Letra B. A massa do hidróxido de sódio necessária para preparar 300 ml de uma solução de concentração de 2 gramas por litro. Novamente aqui, ó. Nós temos litros e temos ml. Então, vamos trabalhar sempre com a mesma unidade. Então, eu vou ter que transformar 300 ml para litros. Como é que se transforma? Basta dividir por 1000. Dividindo 300 ml por 1000, nós vamos ter que 0,3 litros. Observem bem, ó. Ele quer agora a massa necessária para preparar 300 ml e ele deu a concentração. Pela aplicação da fórmula, nós temos que concentração é igual a massa do soluto pelo volume. Só que agora ele quer saber a massa, certo? O volume que está dividindo, ele passou para cá multiplicando. Então, concentração vezes volume, certo? É igual a massa do soluto. Então, a massa do soluto é igual a concentração vezes o volume. Por quê? O volume estava dividindo, ele passou multiplicando. A concentração ele nos deu, que foi de 2 gramas por litro, está aqui. O volume nós transformamos 300 ml para 0,3 litros. Então, basta multiplicar 2 vezes 0,3, nós vamos ter 0,6 gramas. Então, a massa de hidróxido de sódio necessária para preparar 300 ml de uma solução com concentração de 2 gramas por litro é 0,6 gramas. Letra C. O volume da solução aquosa de hidróxido de sódio de concentração de 160 gramas por litro, que contém exatamente 1 mol de hidróxido de sódio. Então, 1 mol de hidróxido de sódio é 40 gramas. Por quê? Nós vamos fazer aquele cálculo da massa molar, né? O Na, que é o sódio, pesa 23, o oxigênio pesa 16, então 16 mais 23, só aí já dá 39. Como o hidrogênio pesa 1, 39 mais 1 dá 40. Nós temos 40 gramas por mol dessa substância. Então, aplicando a fórmula nós temos, observem bem, agora ele quer calcular o volume, certo? Na letra A ele calculou a concentração, na letra B ele calculou a massa, agora ele quer calcular o volume. Como é que se calcula o volume? Eu vou apenas inverter a posição, ó. O V vai para a posição do C e o C vem para a posição do V. Então, o volume é igual a massa do soluto sobre a concentração. A massa do soluto, nós calculamos, está 40 gramas. A concentração é 160 gramas por litro. Dividindo 40 por 160, nós vamos ter 0,25 litros, certo? Então, o volume necessário, certo, para uma concentração de 160 gramas, que contém exatamente 1 mol de hidróxido de sódio, é de 0,5 litros. Tranquilos? Vamos ver agora a densidade. É bem parecido com concentração comum. A densidade é a relação entre a massa da solução. Olha só, antes nós tínhamos massa do soluto, agora nós temos a massa da solução. E o volume da solução. Só que esse volume ele é dado em mililitros, que é o ml, ou em centímetros cúbicos, que é o cm elevado a 3. Então, observem bem. Ó. O que mudou da fórmula? Antes era o C, que era concentração, agora é o D de densidade. Antes nós tínhamos o M1, que era a massa do soluto, agora nós temos o M, que é a massa da solução. Como é que se calcula a massa da solução? Somando a massa do soluto, que é o M1, mais a massa do solvente, que é o M2. E continua dividido pelo volume da solução. Só que esse volume da solução agora ele é dado em mililitros ou em centímetros cúbicos. Calcular a densidade absoluta em gramas por mililitro, que é o ml, e em gramas por litro de uma solução que apresenta massa de 50 gramas e volume de 200 ml. Então, ele quer a densidade em gramas por ml, gramas por mililitro, e também em gramas por litro. Então, vamos à resolução. Em gramas por ml, sabemos que a densidade é igual à massa da solução sobre o volume. A massa da solução é 50.
O volume é de 200 ml. Então, nós estamos calculando em gramas por ml. Então, não transforma nada. Eu tenho 50 dividido por 200, nós chegamos a um valor de 0,25 gramas por ml. Tranquilos? Agora, nós vamos calcular em gramas por litro. Para calcularmos em gramas por litro, nós vamos ter que transformar o volume que está em ml para litros. Como é que transforma? É só dividir por 1000, né? Então, 200 dividido por 1000, nós vamos chegar a um valor de 0,2. Então, a densidade em gramas por litro vai ser, densidade é igual a massa da solução, continua sendo 50, dividido pelo volume, que agora é 0,2. Transformamos 200 ml para litro, 0,2. 50 dividido por 0,2 vai dar 250 gramas por litro, certo? Então, nós temos a densidade em gramas por ml e temos a densidade em gramas por litro, certo? Então, densidade é igual a 0,25 gramas por ml ou 250 gramas por litro. Próximo exemplo. Uma solução foi preparada pela mistura de 15 gramas de água com 5 gramas de cloreto de sódio, que é o sal. Então, se eu tenho água e sal, eu já sei que a mistura é uma mistura homogênea, então tem uma solução. Sendo que o volume da solução é de 0,4 litros. Então, meus queridos, o primeiro passo aqui é saber identificar quem é o soluto e quem é o solvente. Soluto é aquilo que está sendo dissolvido, então é os 5 gramas, que é o sal, vai estar sendo dissolvido na água. E o solvente é a água, que é 15 gramas, certo? Determine a massa da solução. Para calcular a massa da solução, basta somar a massa do soluto com a massa do solvente. O soluto é 5, o solvente é 15. 5 mais 15, 20 gramas. Então, nós temos que a massa da solução é de 20 gramas. Concentração comum. A concentração comum é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. A massa do soluto nós vimos que vale 5, que é o sal, dividido pelo volume da solução, que é de 0,4 litros. 5 dividido por 0,4, nós vamos ter uma concentração de 12,5 gramas por litro. Tranquilos? Então, já achamos a massa da solução e já achamos a concentração. Agora, vamos calcular a densidade, certo? A densidade ela é dada em gramas por ml. E o volume aqui ele forneceu em litros. Ó. Então, sendo 0,4 litros, nós vamos ter que transformar para ml. Então, nesse caso, eu faço o caminho contrário. Antes, nós estávamos dividindo por 1000. Agora, nós vamos ter que multiplicar por 1000. 0,4 vezes 1000 vai dar 400 mililitros, que é 400 ml. Então, densidade é massa sobre volume. A massa é 20. Aqui, ó, nós calculamos na letra A massa. 20. Dividido pelo volume, que é 400 mililitros. Certo? 400 ml. 20 dividido por 400 nos dá 0,05 gramas por ml. Tranquilos? Então, só no mesmo exemplo aqui eu calculei a massa da solução, a concentração comum e a densidade. Fique bem atento para identificar quem é soluto e quem é solvente. Basta verificar. Ó. Aquilo que vai ser dissolvido, soluto. Aquilo que está provocando a dissolução é o solvente. O solvente ele vem sempre em maior quantidade em relação ao soluto. Quando formos calcular a concentração comum, o volume é dado em litros. Quando for calcularmos a densidade, o volume é dado em mililitros, que é o ml. Aqui nós temos uma atividade. Ó. Primeira questão. Uma solução de hidróxido de sódio apresenta 0,2 gramas dessa base num volume de 400 ml de solução. Qual a concentração em gramas por litro? Então, o único detalhe aqui é que vocês vão transformar 400 ml para litros, certo? E aplicar a fórmula de concentração comum. Segunda, é idêntico ao exemplo que nós vimos. Ó. Em relação a uma solução aquosa de hidróxido de sódio, calcule, letra A concentração em gramas por litro de uma solução que contém 40 ml, 40 miligramas, certo? De hidróxido de sódio dissolvido em 250 ml. Então, observem bem, ó. O único detalhe aqui é que nós vamos ter que transformar. Ó. Ele quer em gramas por litro, certo? A massa ele deu em miligramas, nós vamos ter que transformar para gramas. E o volume ele deu em 250 ml, nós vamos ter que transformar para litros. É o único detalhe que vocês têm que se atentar para isso, é na transformação, que ele quer em gramas por litro. Vamos transformar miligramas para gramas e ml para litros. Letra B. A massa, ele quer saber a massa de hidróxido de sódio necessária para preparar 250 ml
de uma solução de concentração de 2,5 gramas por litro. Então aqui nós vamos calcular a massa agora, ó. Só que nós vamos ter que transformar 200 ml para litros, certo? Como é que transforma? Dividindo por 1000. Letra C. O volume da solução, agora ele quer saber o volume. Aquosa de hidróxido de sódio, de concentração de 40 gramas por litro, certo? Que contém exatamente 1 mol de hidróxido de sódio. Então, já deu a massa molar dele aqui, ó, 40 gramas por mol dessa substância. Então, aqui é a aplicação de fórmula direta, né? Para calcular o volume. Não tem nenhuma transformação. Terceira questão. O soro caseiro consiste em uma solução aquosa de cloreto de sódio, 3,5 gramas por litro. Ele está dando a concentração. E de sacarose, 11 gramas por litro. Então, ele está dando duas concentrações. A do cloreto de sódio e da sacarose. As massas de cloreto de sódio e sacarose necessárias para preparar 500 ml de soro caseiro é. Então, observe bem. O primeiro detalhe aqui é transformar o 500 ml para litros, certo? Então, nós vamos ter dois cálculos. Um cálculo para saber a massa do cloreto de sódio. Então, vocês vão pegar 3,5 e vão relacionar com os 500 ml. Só que o 500 ml ela transforma para litros. E no outro cálculo, vocês vão pegar a massa do açúcar, que é a sacarose, e vão relacionar com 500 ml, certo? Então, vocês vão ter dois cálculos aí, duas massas diferentes. A massa do cloreto de sódio e a massa da sacarose. Sendo que o volume é o mesmo para os dois casos aqui, ó. A única coisa que tem que fazer é transformar para litros. Quarta. Uma das potencialidades econômicas do Rio Grande do Norte é a produção de sal marinho. O cloreto de sódio é obtido a partir da água do mar, nas salinas constituídas nas proximidades do litoral. De modo geral, a água do mar percorre diversos tanques de cristalização, até uma concentração determinada. Suponha que numa das etapas do processo, um técnico retirou 3 amostras de 500 ml. Então ele já nos deu aqui o volume aqui, ó, 500 ml. Vamos ter que transformar para litros. De um tanque de cristalização, realizou a evaporação com cada amostra e notou a massa de sal resultante na tabela a seguir. Ou seja, ele pegou uma amostra de 500 ml, certo? E fez o processo de cristalização. Aí ele observou que a amostra 1, certo? O volume é o mesmo para todas as amostras. A amostra 1, que o volume era de 500 ml, ele observou uma massa de 22 gramas. Na amostra 2, com o mesmo volume de 500 ml, 20 gramas. E na amostra 3, 24 gramas. Ele pede qual a concentração média das amostras. O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos calcular a concentração para cada amostra, certo? O que é a concentração? É a massa dividida pelo volume, certo? Só que o volume nós vamos transformar para litros. Então, primeiro calcula da amostra 1, depois calcula da amostra 2, depois calcula da amostra 3. Ao calcular as três concentrações, nós vamos tirar a média. Como é que se tira a média? Somando as três concentrações e dividindo por 3. Quinta questão. A massa em gramas de 100 ml de uma solução de hidróxido de sódio com densidade de 1,5 gramas por ml. Então, ele está dando a densidade, deu o volume e ele quer saber a massa. Então, é só aplicar a fórmula. Sexta. Quando você espreme o limão em água, as sementes ficam na solução obtida, ou seja, nós temos uma solução com água e você espreme o limão juntamente com a água. Adicionando-se açúcar, todavia, as sementes passam a flutuar na superfície. Então, ele pega um copo com água, espreme o limão, certo? E coloca açúcar. E ele observa que as sementes do limão eles ficam flutuando pela superfície. Isso ocorre por quê? Letra A. O açúcar aumenta a densidade da solução. Letra B. O açúcar reduz a densidade da solução. Letra C. A densidade das sementes aumenta. Letra D. A solução não se altera. E a letra E. A densidade das sementes diminui. Então, vocês vão verificar para mim qual a alternativa correta e vão me explicar por que essa alternativa é correta. Sétima. O volume ml de 118,5 gramas de uma solução de álcool etílico com densidade 0,79 gramas por litro é. Então, meus queridos, a sétima ela é bem parecida com a quinta, certo? Só que aqui na quinta nós calculamos a massa e aqui na sétima nós vamos calcular o volume. Só aplicação de forma da densidade.
Então, boa sorte. Qualquer dúvida, pode me chamar lá no PV que eu estou à disposição de vocês. E vamos lá.